sobre os dons do Espírito Santo. Nós lemos 1 Coríntios 12 todo, e a gente foi dando primeiro alguns esclarecimentos dentro de alguns misticismos que nós vivemos. Inclusive, nós batemos um pouco mais, com maior ênfase, na parte do falar em línguas, e que é algo também que Paulo ele trabalha bastante, principalmente no capítulo 14. Ele vai ficar um bom tempo falando sobre isso, sobre esse dom de línguas, que ele vai falar. Se vai falar em línguas, é bom que haja quem interprete. Do contrário, não fale em público, fale sozinho, porque aquele que fala em língua edifica a si mesmo. E aí a gente foi falando sobre quem que é responsável pelos dons, pela manifestação dos dons. Quem lembra? Quer assistir de novo? Vamos ler então 4, 5, 6, 1 Coríntios 12. Para ver se a gente lembra. A gente vai ler na verdade 4, 5, 6. E depois eu vou falar um pouquinho sobre 7. 1 Coríntios 12. Acho que a gente vai ler até o 7. Aí já emenda tudo. Podemos? A diferença de dons. E aí depois fala o quê? E gente, vocês estão aqui? Vamos tentar. 1 Coríntios 12, verso de número 4. A diferença de dons, mais Espírito com letra maiúscula ou minúscula? Então falando que é o Espírito que manifesta os dons. E ele vai dizer que há diferença de dons, há uma diversidade de dons. Há diferentes tipos de ministério, mas se Senhor é letra maiúscula ou minúscula? E Senhor com letra maiúscula na Bíblia está falando de quem? Jesus. Então, quem manifesta os dons? O Espírito. Quem dá os ministérios? Jesus. Quando for Deus, só pegando o gancho do Ira, vai estar diretamente falando sobre o Pai. E a gente vai encontrar muitas das vezes a palavra do Senhor também no Velho Testamento, o anjo do Senhor que está falando de Jesus Cristo. Mas aí é outro estudo, uma outra história. E aí vai falar, há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que faz o quê? Opera tudo em todos. Então vamos lá. Quem é, no linguajar bem simples, que eu sei que vai ficar gravado e de grandes teólogos, depois isso fica feio, mas é a preocupação que a gente tem. Quem é que faz tudo acontecer? Deus, Pai. Quem manifesta os dons? Espírito Santo. E os ministérios? Jesus Cristo. Porque não há uma hierarquia, há uma divisão de atuação na Trindade. Deus Pai opera tudo, Deus Filho dá os ministérios e o Espírito Santo é que manifesta os dons. Nós falamos isso na semana passada. Inclusive, nós fomos lendo e vamos continuar lendo o 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo. Manifestação. Por quê? Na última aula, não na última sexta-feira, mas no último combo ou na última divisão, nós falamos sobre ser cheios do Espírito. E aí a gente viu lá que tem a ver com o caráter de Jesus em nós, tem a ver com relacionamento, tem todos os tipos de relacionamento, relacionamento uns com os outros, relacionamento na congregação, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, entre patrão e empregado, porque é isso que mostra que alguém é cheio do Espírito. Mas aqui ele não fala sobre ser cheio do Espírito, ele fala sobre a manifestação do Espírito. Então, quando nós falamos na semana passada, nós falamos que manifestar não é uma coisa que acontece o tempo todo. Ela manifestou raiva. Está dizendo então que ela estava com calma e agora ela manifestou que está enraivecida, furiosa. Ele manifestou
manifestou insatisfação. Está dizendo que a pessoa vive insatisfeita? Não. Naquele momento, manifestou uma insatisfação. Isto é, os dons são manifestações do Espírito Santo. E aí Paulo vai escrever: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. E aí, visando o quê? O bem comum. Eu tinha dito que hoje a gente estaria falando, explicando sobre os dons, sobre cada um deles. Todavia, eu, depois da nomeação, eu mudei isso. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu falar de tudo. Então, eu preferi que a gente entenda o propósito maior da manifestação dos dons, porque eu dei essa comparação quando eu fui fuzileiro naval. Eu fiz manobra com os fuzileiros americanos. E as armas deles, os equipamentos deles eram, não sei hoje, né? Mas na minha época, eu tinha 19 anos, então tem um tempinho aí atrás, eram infinitamente melhores do que o nosso, mais sofisticados do que o nosso. Todavia, eles não sabiam manusear aquilo que eles tinham. Então, um dia, inclusive, que era a nossa folga, eu comentei isso aqui, eles acabaram botando fogo no mato e a gente de folga teve que tapar o carro, apagar o fogo que eles botaram por falta de um bom manuseio que eles tinham e ainda não sabiam apagar, a gente teve que subir para apagar. Então não adianta a gente ter as ferramentas se manifestando, os dons se manifestando, se em vez de a gente produzir vida, a gente produzir morte. E aí, lê comigo, rapidinho, a gente vai botar aí no 7, mas leia o versículo 13. Olha o que diz o versículo 13, não tem ninguém no microfone não, eles ficaram lá em cima, né? Olha o que diz o versículo 13: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Isso aqui, lembra quando a gente deu ao 7? Para o bem comum, não é o bem individual, é o bem de todos. Quer dizer, a manifestação do Espírito não é para uma pessoa sozinha, não é para o egocentrismo, o egoísmo, não é para ser o ditado da minha avó, que você já me ouviu falar um montão de vezes, não é da minha avó, mas ela falava muito. Farinha pouca, o meu pirão primeiro, não é para isso. A manifestação é para que o corpo de Cristo seja edificado, então é para o bem comum. Nesse bem comum que está escrito aí no verso 7, ele vai chegar no verso 3 e vai dizer: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Por que isso? Quem lembra, sem olhar, pode pegar para mim o microfone. Quem lembra o que está em Gênesis 11? Sem olhar, sem olhar. Sem olhar, não vai, vai cantando. Vou dar uma palavra, o pessoal está querendo chegar até Deus. A Torre de Babel. E como eles queriam, por que eles queriam chegar até Deus? Porque eles queriam ser mais íntimos de Deus? Porque havia uma prepotência, uma soberba, uma vaidade, igual teve onde? Onde que começou isso? No Éden, lembra? Olha, vocês podem tudo menos do fruto ali. Aí vem lá a mensagem: se você comer, você vai ser tão bom quanto Deus, vai ter conhecimento de tudo igual Deus tem. E era esse mesmo propósito, mas olha só como é forte. A gente não vai ler, mas depois vocês leem lá. A Bíblia vai dizer no capítulo 11 que a união que eles tinham era tão forte, que Deus precisou, essa união para o mal, Deus precisou fazer o que para que a obra não continuasse? Dividir em línguas, idiomas diferentes, para que não houvesse o quê? Comunicação, para que não houvesse unidade naquele propósito mal, mas que estava indo na frente. Deus falou: a gente agora vai repartir línguas. E aí Jesus falou depois: ficar em Jerusalém, até que lá sejais revestidos de poder.
ao derramar do Espírito, para que cada um pudesse entender o outro mesmo em línguas. Então, preste atenção, lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, Deus divide. Mas por quê? Porque o templo era mau. Com o derramar do Espírito, no desejo de que todos sejam um só corpo, batizados no mesmo Espírito, Deus faz com que todos possam agora se entender, ainda que os idiomas sejam diferentes. Porque qual é o propósito do Espírito? Unir, trazer unidade, comunhão, porque todos somos batizados em o mesmo Espírito. Eu vou dar uma corridinha, mas vocês vão aí gravando. Em Atos, até o capítulo 6, é Pedro que está, digamos, atuando, pregando para quem? Para os judeus. Depois, até o capítulo 8, mais ou menos 6 a 8, já não é mais Pedro pregando para os judeus. Quem é que está em destaque? Filipe, pregando para quem? Os samaritanos. Lembra lá, ficar em Jerusalém até que se dá o de poder para pregar o Evangelho? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí depois o Atos vai voltar mais um pouquinho falando ainda de Pedro. Depois, a partir do capítulo 12, até o final, já quem é que está predominando na história? Paulo, pregando para quem? Para os não judeus, aqueles que eram considerados ímpios. E a gente vai ver isso no caminho acontecendo. Capítulo 10, quem lembra? Cornélio, pagão, não judeu. Está Pedro lá orando, o Senhor leva Pedro para pregar para Cornélio, e Cornélio, o povo que está ali, está sendo salvo. E olha o texto que nós lemos que Paulo fala, que todos foram batizados no mesmo Espírito, no único Espírito. Aí ele vai dizer que é judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. É Deus falando, não faço acepção de pessoas, o Espírito é derramado sobre todos, para que todos sejam um. Até aí tranquilo, gente? Até aí tranquilo? Perguntas? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse Espírito que veio sobre nós para nos unir, ele nunca vai fazer nada para nos desunir. Eu peguei, creio que alguns aqui também. Eu peguei uma época lá no Rio, que às vezes, esses dias, ó, bem como parece, eu pregando, até comentei no Rio, sexta-feira, para a Vitória, eu conheci o Japão, que aí surfa, foi surfista profissional, conserta prancha, e a gente conversando, e ele era da Assembleia, e a gente falei para ele, poxa, eu sou da época aqui no Rio, eu pregava na Assembleia de Deus. E depois, os membros, amigos da igreja que eu preguei às vezes dias atrás, me viam de bermuda e não me davam a paz do Senhor. Mas era o mesmo povo que passava um tempinho me chamava para pregar de novo, nas consagrações, nas vigílias. Uma coisa que não combina, não faz sentido. Por quê? Porque não conseguiram entender que o que não tem que nos unir é o Espírito. Aquilo, aí eu vou usar o que Lutero falou, que alguns pegam para John Wesley, mas na verdade foi Lutero, e o metodista conhece bem. No essencial, unidade. Gente, o metodista todo sabe isso. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, amor. Alguma tradução vai estar escrito caridade. Isso é dado, como John Wesley disse, mas na verdade é comprovado que veio de Lutero. Quer dizer, no essencial, naquilo que é salvação, ação de Deus, governo de Deus, propósito de Deus, plano de salvação. Jesus Cristo é o único que é o caminho, a verdade e a vida, é o único que perdoa pecados. O Senhor voltará para buscar a
pessoal do Calvino, o pessoal do Arminio, que pensam diferente, a gente vai falar o quê? Liberdade, porque isso é essencial. É essencial se todo Deus predestinou alguém para ser salvo ou não. Não é essencial. O que é essencial? Se aceitar Jesus, vai ser, e permanecer fiel, vai ser salvo. Porque o calvinismo, o que ele vai defender? Não, ele vai defender que a pessoa que de fato foi predestinada para a salvação, ela vai ficar firme até o fim. E a gente vai dizer, gente, que estão querendo dar a predestinação, que todo aquele que permanecer firme até o final vai ser o quê? Mas no final, a gente está pensando igualzinho. No que vem antes, a vida vai mostrar. Então, assim, o que é essencial? Tem que estar firme até o grande dia. Isso aí, nenhum nem outro abre mão, porque isso é essencial. No ídolo, mas sim em todas as coisas, quer dando liberdade, ou que seja na parte daquilo que é essencial, ele vai fazer de todas as coisas amor. E é esse que Paulo vai defender em 1 Coríntios 13. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender que o reino dividido não subsiste. Que o Espírito Santo ele veio sobre todos. Aqui, fomos batizados no único Espírito, no único, não tem outro. Está bem claro aqui, no único Espírito. E se de fato fomos batizados, se aprendemos a tempo atrás o que é ser cheio do Espírito, que nos leva à comunhão, então a gente tem que andar unido. E onde que Paulo pega para dar esse exemplo? Ele pega aqui e ele pega em Romanos 12. Vai dizer que nós somos o mesmo corpo, que não dá para cada membro querer ir para lugares diferentes. A gente tem que andar na mesma direção. Dito isso, vamos ter lá de novo para a gente seguir a partir do verso de número 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Está dizendo a um. O que significa? O que significa, gente? A um. Então está dizendo que a um não foi a todos, está dizendo de uma pessoa específica. Amém? E aí ele vai continuar dizendo: a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então agora já é a outra pessoa, não é mais a mesma pessoa. E aí ele vai continuar dizendo, assim que eu achar, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito. A gente está vendo que ele está falando então assim que os dons são particionados ou compartilhados de maneira dons diferentes para pessoas diferentes, porque o propósito é que haja o bem comum. A gente vai começar aqui a obra amanhã, até da troca do telhado, né? A parte de desmontar, a gente nem dá para usar tanto isso, né? Que guardadas as proporções, se montar, tu vai tirando e vai colocando fora. Mas montar, você já tem que ter um cara que entende da parte da alvenaria, vai ter que ter um cara que é o arquiteto que vai pensar o negócio direitinho, vai ter que ter um cara que entende da parte de serralheria, de ferragem, não é assim, mano? Vai ter um pessoal que vai pegar e vai jogando as coisas para cima, jogando as coisas para baixo, cada um naquilo que sabe, que foi chamado. Para quê? Para que juntos, o telhado no final a gente possa dizer que ficou supimpa, não tem vazamento. Agora imagina o cara que é da parte de ferragem e não entende que a alvenaria, que vai meter a mão na alvenaria e vice-versa. O que vai acontecer com isso aí? Vai ruir. Todavia, cada um tem a sua profissão, a sua habilidade. Então, Deus, entendendo que tem que haver unidade, porque esse é o propósito de Deus. Ele deu dons diferentes para pessoas diferentes, para que um viva na comunhão com o outro, um conviva completando o outro, socorrendo o outro. Porque esse é o propósito de Deus. Do contrário, ele dava um dom só para todo mundo e resolvia o problema de todo mundo. E a gente fala, mas Jesus não fez isso.
tradição dizia que vinha um anjo e sacudia e descia primeiro. Então aí tinha só uma pessoa doente? Não. E por que Jesus curou só um? Por que ele curou só um? Tinha um monte. Primeiro, por que ele curou? Para mostrar que ele é Deus. Depois ele vai dizer mais à frente em João: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem ele confiou a manifestação dos dons? A sua igreja. Ele confiou a nós a manifestação dos dons para que nós sejamos socorro para as pessoas, porque esse é o desejo dele, que nós sejamos resposta de Deus para a calamidade da vida. Por isso que não combina ser cristão e ser vaidoso. Não combina ser cristão e ser arrogante, ser cristão e ser soberbo. Não. Tudo é para servir. Na lista toda de dons só tem um que não é para servir o outro. Qual é? A gente já falou. De variedade de línguas. Esse é o único que vai falar. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Todos os demais é para tem a ver com outro, tem a ver com outro. E aí ele vai continuar. Amém? E aí ele vai continuar. A outra ela tem o mesmo Espírito, a outra estão curados o mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas só, a outro, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui como? Como que ele distribui? Individualmente. Então, para cada um, há um desejo de Deus, pelo Espírito Santo, manifestar um ou alguns dons, porque Ele nos chamou para que nós completemos um ao outro, para que a obra dele seja realizada na terra e o nome dele seja glorificado. Se a gente não é usado o dom, eu te garanto que o problema não está em Deus, não está no Espírito Santo. Nem Jesus. Está na gente que não o buscamos. Porque Paulo vai falar mais na frente: procurai com zelo os melhores dons. Quem busca somos nós, para a manifestação do dom acontecer. Amém, gente? Tranquilo até aí? Só que eu vou dar uma paradinha para explicar o que alguns teólogos defendem, mas para mim eu não me encaixo muito nessa defesa deles, mas uma boa parte, talvez a maioria, vai defender o seguinte: que os dons eles são divididos em três grupos. O grupo que eles vão chamar de poder, que tem a ver com os dons de curar, dons de milagre e de fé. Esses são os três que eles chamam de poder: fé, milagres ou dons miraculosos, para depender da tradução, e poder, fé, cura e milagres. O outro eles vão chamar de dons vocálicos, ou tem outro nome de dons vocálicos, ou de revelação, que tem a ver com línguas, profecias e interpretação de línguas. O outro grupo de três é o que ele vai chamar de revelação, que é discernimento espiritual, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Nesses três grupos, a maior parte dos teólogos defende que os dons eles se dividem assim. Mas aí, se a gente continuar lendo o texto, para mim vai ser complicado, mas eu vou continuar rapidinho explicando. Quando nós pegamos lá o fruto do Espírito, lembra? Também são 9. E eu disse que a maior parte divide em 3, tem outros que dividem em 2. Os que dividem em 3 lá vão concordar nesses 3 aqui também. Inclusive, alguns vão pegar lá a Pondelário, a Minorar, lá do Velho Testamento, para falar que havia 3 de cada lado. Cada uma dessas 3 saíam mais 3, fazendo com que os estudos fossem
esse pensamento que eles têm de que se divide logo em 3 grupos. Mas vamos continuar lendo aqui o texto para a gente ver o que o texto vai falar para a gente. Vamos lá no versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. Que ajude essa parte que a gente já leu. E aí, no 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser que eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser que eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. A vontade é de Deus. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são decorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados dessa maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Gente, mais claro do que isso possível. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Alegar, se alegram, e chorar alguns que choram. Ora, vocês são o corpo de Cristo. A cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E na aula passada eu comentei sobre essa grande valorização que a gente dá, numa cultura que a gente tem neopentecostal, da variedade de línguas. A gente veio lendo junto, como a gente vai ler agora de novo, ele vem elencando, ele vem trazendo uma ordem. E dentro dessa ordem fala, primeiro, apóstolo, segundo, profetas, terceiro, mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda. Mas prestar ajuda se encaixa naqueles 9 que o pessoal fala, e com respeito a quem estuda dessa maneira, e que é talvez uma maioria considerável. Ajuda não está lá naqueles 9 que a gente dividiu, está? Não está. E alguma tradução, esse dom de ajuda vai estar dom de socorro. E quem, na tua assim, e quem na Bíblia vem com a cabeça rápida, que recebeu um milagre, vou dar cola, hein? Recebeu um milagre da parte de Deus através de Pedro, porque ela era uma dessas pessoas, já falei dessa? Não, tá não. É uma dessas pessoas que era muito usada no dom de socorro, ou no dom de prestar ajuda. Quem? Dorcas. Dorcas foi dado o testemunho dela, porque ela tinha o dom de socorro. E Pedro vai dar a hora e ela ressuscita. Mas não se encaixam naqueles 9. Então eu particularmente tenho dificuldade de concordar com esses, porque vai além desses. E não dá para você pegar esse daqui e encaixar na parte dos que são vocálicos, que são profecia, interpretação de línguas e línguas. Não dá para você encaixar naqueles que são as revelações,
e tampouco dá para encaixar no de poder. Não tem como encaixar. E aí ele vai continuar ainda. Os que têm dons de administração. Olha como esse negócio é sério. A nossa denominação, né? Ela leva, eu sempre quando eu falo isso, acho que eu sou melhor do que não é? A nossa denominação, ela leva os pastores a também serem administradores. Mas aqui está falando que administrar também é um dom. Mas se é uns para os outros, então todo mundo tem o dom de administrar? Logo, não. E olha só, dons de administrar se encaixa também na lista dos 9? Também não. E Paulo está falando isso no mesmo texto, no mesmo contexto. E aí ele vai continuar. E os que falam diversas línguas, onde diz aquela de primeira, segunda, onde ficou diversas línguas? Ficou lá no último lugar, nessa lista que Paulo está fazendo. Primeiro Cristo, segundo aquilo, terceiro, e foi. No final ele termina em línguas. Por quê? Porque ele está falando que é errado falar em línguas. Não. O que Paulo está dizendo é que os dons foram dados para a edificação do bem comum. E aí ele está preocupado com o quê? Com a comunidade. E se a gente abrir, se eu não me engano, é 1 Coríntios 7, vai ser por aí, se é alguém achar que fala, Paulo está falando para essa igreja, olha, não lhes falta dom nenhum. Tanto é que ele fala dos dons com maior tranquilidade para essa igreja, porque ele está falando, vamos lá, Joaquim está fazendo TI. Se eu chegar e falar para Joaquim, é combinação binária, de falar de um piloto, da outra, vai entender tudo não, né? Não vai, gente? O pessoal vai acompanhar? O Guarani vai acompanhar? Não. Então, se Paulo está falando isso para uma comunidade com essa clareza, subentende o quê? Que eles sabem sobre o que Paulo está falando. Eles não sabem usar aquilo que eles têm. Tanto que quando ele começa aqui no capítulo 12, ele vai falar: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, não quero que vocês tenham falta de conhecimento. Vocês precisam entender o que é e para que serve, qual é o intento. E aí sim ele começa a explicar sobre os dons. Então ele está falando que essa comunidade, que era usada pelo Espírito Santo manifestado um montão de dons, ele está falando agora, vocês precisam aprender a conviver com isso, para que serve. E é esse que lá no comecinho ele está falando assim, ó, uns dizem que sou de Paulo, outros dizem que sou de Apolo, outros dizem que sou de Pedro. E aí aquele grupo que deu mais trabalho, que é o grupo que diz que eu sou de Jesus. Eu já falei isso aqui no pregão um tempo atrás. Que esse que diz que eu sou de Jesus eu não preciso de nenhuma liderança. Eu não preciso de ninguém que me instrua. Eu não preciso dar satisfação a ninguém, porque eu tenho uma ligação tão grande com Deus que eu não preciso mais de ninguém. E se a gente for estudar todas as duas cartas, vai ver que esse grupo é o que mais deu trabalho para Paulo. Inclusive, quando ele escreve essas cartas, é porque foi o pessoal da casa de Clói e chegou lá. Clói está lá Clói dizendo o seguinte: ó, o bicho está pegando. Está uma divisão tremenda lá, está um querendo pegar o outro, tem pai, tem filho que está dormindo na madrasta, e o povo não está fazendo coisa nenhuma, está uma briga lá, se come carne, se não come carne, se pode ou não pode, está um negócio lá terrível, Paulo. E é onde Paulo vai escrever essa carta, e depois ele escreve outra, que no total são 4 cartas, eu já falei também sobre isso, nós só temos 2. Mas a preocupação do de Paulo é que igreja, comunidade, povo que caminha junto, povo da fé, povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, povo que Deus confiou uma grande obra. Ele está falando: eu confiei a vocês pelo mesmo Espírito, então vocês têm que ser um. Então quando ele coloca línguas lá no finalzinho,
E aí no capítulo 14, que eu vou tentar chegar lá, porque eu falei, não vai dar para a gente explicar sobre todos os dons, ele vai trabalhar pra caramba dessa sobre esse uso dos dons, principalmente de línguas, dentro da comunidade. Mas entre o 12 e o 14, esse todos nós sabemos. Qual capítulo que tem? Gente, entre 12 e 14? O 13, obrigado, Emanuel. Não mudou ainda não, a matemática desse grado aí, né? No número ordens numerais continua a mesma, né? E nesse 13, ele vai falar sobre o amor. Que você pode profetizar, você pode ser usado nos dons de curar, você pode conseguir andar sobre as águas. Ah, pastor, não, ela dons miraculosos. Você pode conseguir fazer um monte de coisa, inclusive dar sua própria vida. Se não tiver amor, nada vai. Logo, se há divisão, não há amor. E é contra isso que Paulo está falando. E aí, amados, vamos dar um pulinho para o número 27. Rapidinho para a gente ir para 14. E aí, se Deus permitir, semana que vem eu tento falar sobre o capítulo 13. Porque aí depois eu acho que a gente não sei se a gente vai ter outros encontros do estudo. Vamos ver para frente. Mas eu quero tentar terminar o capítulo 13 e não dá, né, para falar sobre o que o grego vai dizer sobre cada dom, como ele há de se manifestar, né, sobre o que é a palavra de sabedoria, o que é a palavra de conhecimento, porque não são a mesma coisa, por isso que está dividido aí, né, o que é o discernimento espiritual, que a gente, quando lê isso, só pensa em saber o que vem de Deus, o que é do capeta, no grego é mais profundo do que isso, mas não dá, né, por enquanto a gente não tem como explicar. Aí vamos lá, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente dentro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu imensamente a todos, que a gente acabou de ler. E aí no 29 ele vai fazer uma pergunta que, lembra só que eu falei que ele está falando do povo que sabe sobre o que ele está falando, né? Ele está falando sobre dons do povo que não falta dom nenhum. Aí no 29, são todos os dons, são todos apóstolos. Qual é a resposta? Não são todos apóstolos. São todos profetas. Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Existe, esse aqui eu vou fazer questão de explicar. Existe o profeta e existe o dom de profecia, que está dentro desses que separam os chamados dons vocálicos, dons verbais. Qual é a diferença entre profeta e profecia? E aí, eu sei que para alguns isso vai poder chocar. Hoje, todos somos profetas e ninguém mais é profeta. Expliquei para caramba, né? Pensando em profetas como Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, não tem mais profetas, porque esses profetas, principalmente nós só isso, eles profetizavam sobre aquilo que Deus ia fazer, aquilo que ia se manifestar, ou como ia acontecer, o juízo de Deus, e em cima disso a história, ela foi depois mostrando que a profecia desses caras eram todas reais, quase todas elas já se cumpriram. Quando a gente chega no Novo Testamento, essas profecias, a não ser algumas de Daniel e de Ezequiel, praticamente todas se cumprem em Jesus. E vem Jesus e fala agora, o Filho do Homem vai vir. E aí sim, Deus levanta os apóstolos. E o que os apóstolos fazem? Eles criam fundamentos. O que quer dizer com fundamento? Eles criam a base de como nós temos que viver depois que Jesus Cristo veio e ressuscitou e foi assunto dos céus. Eu me fiz entender? Vamos lá. Antes, no Velho Testamento,
não tinha, quase, esses comportamentos que a gente vai encontrar em Jesus. Vamos dar um exemplo. Antigamente era olho e dente. E como que é em Cristo Jesus? Então, se bater uma face, também a outra. O que Paulo, Pedro e Lucas eles fazem? Eles contam a história de Jesus de novo, que Jesus veio e tal, e eles começam a licenciar tudo isso que eles aprenderam de Jesus, a ponto de estar escrito: aquele que aumentar uma vírgula, um ponto de interrogação, do vínculo I, que seja anátema, que seja maldito. Por quê? Toda maneira de crer e de viver dessa maneira de crer já está estabelecido. Um exemplo, a gente, vou falar da denominação, mas tem denominação que crê em Jesus, mas tem uma outra profeta deles que eles também acompanham do lado. E a gente particularmente não crê, a gente crê que tudo se findou em termos de promessas, de escrituras, daquilo que há de vir, que Jesus há de vir para julgar os vivos mortos, que o corpo nosso vai ser glorificado, que o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, que os que dormem no Senhor, esses estarão primeiro, que o que for fiel até a morte ganhará a coroa. Tudo isso já está estabelecido, foi estabelecido através de quem? Dos apóstolos. Porque apóstolo é esse, a palavra apóstolos significa enviado, aqueles que foram. Apóstolo é quase um mensageiro, se a gente trazer em português, é quase, mas é esse mensageiro que veio para alicerçar o desejo de Deus para a igreja de Deus na época da graça, do nosso tempo. E o final de tudo está aquilo que João viu em Apocalipse. Então não vai se levantar mais profeta nesse sentido. Mas por que todos nós somos profetas? Nós ainda não podemos anunciar o futuro. E como? Como que nós anunciamos? Como que eu posso falar que Jesus virá? Que Jesus vai julgar vivos e mortos? Como que a gente faz isso como profeta? Isso! Fala, vai nos ouvir onde? Pela palavra. A profecia, onde tudo vai se cumprir e que foi deixado para nós a profetizarmos, é a palavra. É aqui que a gente fala: olha, um dia o Senhor vai te julgar, tu vai estar na frente da presença dele. Está dizendo ainda que todo joelho vai se dobrar, do desfile, toma rumo na tua vida. Está dizendo lá sobre a guerra de Gog, de Magog, está dizendo, onde está? Está tudo aqui, não tem mais nada a ser dito em relação a algo que a gente inove, porque quem fizer isso seja anátema, maldito. Mas a gente continua anunciando as coisas que o Senhor fez, que Ele está fazendo, o que Ele há de fazer. Mas existe o dom de profecia, que é essa palavra que Deus usa. Alguém, inclusive, ele vai dizer: olha, se alguém fala em línguas e tem intérprete, o que se torna? Uma profecia. É Deus falando à igreja. E aí Deus vai falar, né, ou para consertar, ou para dar uma direção, mas é o dom de profecia. Amém? Porque quem foi o último profeta? Isso está escrito inclusive na Bíblia. Depois você lê. Vou dar uma aula. É o cara que fala depois de 400 anos. João Batista, que veio para preparar o caminho. E ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus e tal. E depois se finda isso. Dito isto, vamos continuar. Então são todos profetas? Não. E aqui, esse profeta tem a ver com essa manifestação do dom de profecia. E nós somos profetas em relação à pregação da palavra. E esse chamado foi para todos. E aí ele vai dizer: são todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Então essa mística que
que todo mundo tem que falar em línguas não é bíblica. Está escrito que falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Inclusive, lá em 14, se a gente vai pelo menos falar um pouquinho, Paulo vai falar, ore para que também haja intérprete. Que ele está falando é uma necessidade que estão vivendo. Precisa de alguém na comunidade para interpretar. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês o caminho mais excelente. O que vocês entendem como melhores dons? Essa é a pergunta que eu vou fazer agora. Eu já fiz primeiro. Agora eu fiz primeiro. Não, eu fiz primeiro. Eu fiz primeiro. Vamos classificar o que é o melhor e o que é o pior. Então, me responde. Não, eu fiz outra pergunta. Quem é a lista? Quem se é a lista? Vamos lá. Na semana passada, eu falei que há dons que Deus vai dar porque Ele caracteriza o quê? Gente, ninguém estava aqui na aula passada, não? Há dons que Deus vai dar porque esses dons, vamos botar assim, Deus vai dar de maneira, vamos botar assim, automática. É claro que esse automático é tua vida com Deus, tua busca com Deus, e Ele vai dar, mesmo que não necessariamente você esteja pedindo, porque Ele está relacionado ao quê? Também, mas é ao teu ministério. Tem dons que tem a ver com o ministério pastoral, tem dons que tem a ver com o evangelista, e segundo cada chamado, Deus te chamou. Deus opera tudo em todos. O Espírito Santo dá manifesta os dons e Jesus o ministério. Não? Ministério. Você pediu você falar? É sério? O ministério. Então, já tem um ministério proposto por Deus para cada um de nós, amém? Amém, gente? Vocês creem nisso? Salmo 139. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha traçado nossos dias. Dentro desse chamado, Deus vai dar os dons que nos capacitam para este chamado. Rapidinho, Filipe era apóstolo, não é? Gente, Filipe, vai para Samaria, né? Era apóstolo. A gente vê falando de Filipe pregando? Não. A gente vê falando de Filipe o quê? Curando, sendo usado para curar. Quando ele prega, porque o Espírito tira de sinais e maravilhas que estão acontecendo, o leva para um eunuco, porque esse eunuco vai levar a pregar a mensagem de Jesus para a África, e depois vai dizer que o Espírito traz de volta. Por quê? Porque Filipe, em sua maioria, é constatado que ele foi chamado para ser um evangelista. E qual é uma das marcas do evangelista? Sinais miraculosos. Aqui vocês viveram muito ar livre, cruzadas evangelísticas, essas coisas? Não? Fica mais difícil. Mas quem viveu muito cruzadas evangelísticas, essas coisas assim, onde tem um monte de igreja, no Rio tinha muito no Maracanã, assim. Com quem? Então, eu não conheço o Adam Smith, eu conheço o Smith. Então, o evangelista, qual é a marca dele? Ele chega, prega 10, 15 minutinhos e Deus começa a revelar alguma coisa. Ele ora e Deus vai orando. Depois o que ele fez? Adam Smith foi embora, né? E alguém tem que cuidar, quem é esse alguém? Sim, então, mas ele foi embora. E aí quem fica para cuidar das vidas que se converteram? O pastor. E essas pessoas vão para uma igreja para ser cuidado pelo pastor. Porque o evangelista, ele normalmente não tem essa característica de pastorear, de cuidar. Ele é usado em sinais e maravilhas para que o povo creia. O povo creu, ele vai embora, mas alguém tem que cuidar dessas vidas. Onde entra o pastor. Chamados diferentes. Então Deus vai dar
bem tranquilo, gente? Deu para entender um pouquinho? Aí vamos, então o que é buscar com zelo os melhores dons? E aí entra o que disse Deus. Eu estou em um determinado lugar, onde eu não tenho ferramentas espirituais nas pessoas. Às vezes eu estou numa África, às vezes a igreja é muito pequenininha e há uma carência que eu vejo de Deus que ela precisa ser solucionada. E existe dons no Espírito que eu não tenho, que resolve aquela situação. O que eu vou fazer? Buscar com zelo os melhores dons, porque o dom é para edificar, é para socorrer, é para abençoar. E não tem a ver com o meu chamado ministerial, mas tem a ver com a necessidade que eu estou implantado. Aí eu vou contar para vocês uma história, não sei se a Alessandra vai lembrar. A gente estava numa igreja no Ministério da Unção, que era congregacional, aí teve uma divisão de homens, não vou chegar ao capítulo 14, né? Virou o Ministério da Unção. E aí teve um dia que veio, eu acho que foi lá, não lembro se foi lá ou se foi a Batista, mas como nós vimos, mas eu acho que foi lá, que veio uma irmã que era missionária na África, acho que foi na Batista, que eles não criam os dons, porque o Batista, acho que foi na Batista, porque o Batista mesmo, da tradição batista, eles creem num negócio que se chama sensacionalismo. O que é? Os dons eles duraram numa determinada época e depois cessaram, por isso que é sensacionalismo. E ela foi evangelizar numa tribo, que essa tribo era movida, para Batista, era movida por magia, por bruxaria. E aí chegou um dia que ela foi desafiada pelo chefe, né? Não lembro agora o que o cara era, mas se era cacique, o que era, não, pelo chefe do lugar, o cara era bruxo. Mas ela levou vídeos na época, vídeos ou fotos, eu não lembro, porque isso tem tempo pra caramba atrás. E ela disse que subiram lá, né, como um palco, falando, altão, e o cara sentou lá assim, com aquela perninha assim, e o cara começou a levitar. Agora te imagina, alguém que não crê nos dons, está numa situação dessa, e o cara começou a levitar. E ela disse que o cara está levitando, começou a orar, Deus está aqui assim, e o cara levitando, e aí aquele montão de barulho. E Deus falou assim para ela: coloque o pé em cima dele. E ela está achando que não era de Deus, porque ela queria algum tipo de sinal miraculoso, né? E ela, Deus falou: coloca o pé sobre ele. E ela, ele já numa certa altura, ela colocou o pé sobre ele, botou ele de novo no chão. Quando ela olhou, o pessoal todo estava ajoelhado. Porque na cultura deles, só quem tem um poder muito maior poderia impedir que uma pessoa lá no grau que o cara tinha continuasse levitando. Porque na cultura dele, se ela colocasse o pé, o cara tinha que levantar com tudo. Uma manifestação de Deus para alguém que teoricamente não cria, mas havia uma necessidade. E que ela mesma só foi discernir depois, mas ela obedeceu mesmo sem entender nada. O que eu estou querendo dizer é isso: buscar conselho é: olha, eu cheguei em um determinado lugar, e aqui precisa de tal sinal de Deus, de tal manifestação do Espírito Santo de Deus, eu discernir que isso é necessário. Eu vou buscar agora, que Deus me capacite nisso para que eu possa abençoar esse povo, socorrer esse povo. Amém, gente? E aí depois ele vai falar: passarei a te mostrar um caminho mais excelente. Não vai dar para chegar no capítulo 14, mas eu quero que a gente entenda isso. O que Paulo falou antes? Ele falou, e é algo que eu já falei aqui, mas é só para ficar memorizado, tá? Ele falou sobre algo que Coríntios não entendia, não conhecia. Não. Ele falou dos dons que lá no primeiro capítulo ele vai falar: não nos falta dom nenhum. E aí ele está dizendo que esses dons são realidade na vida de vocês. Mas depois ele vai falar: passo a lhes mostrar um caminho.
caminho mais excelente. E que vocês explicam isso porque a gente sabe que ele vai mostrar depois. Como disse o Osmael, a excelência do amor, alguns Bíblia colocam esse tipo. O que ele está dizendo? Um caminho mais excelente. Mas melhor é isso. Isso. Então vamos lá. Então eu posso achar que eu estou caminhando no caminho que é Jesus e não estar caminhando como Jesus. Posso ou não posso? Então Paulo está dizendo que existe um caminho que eles já criam, ainda que eles pudessem estar criando de maneira distorcida, porque estava havendo divisões. E nem por isso Deus deixou de, através do Espírito Santo, manifestar a eles os dons. Só que um dia a gente sabe que está escrito: quem me der dado, muito será cobrado. E vem Paulo preocupado com isso, está dizendo: vocês foram chamados para produzir vida e não morte. Vocês foram chamados para serem um só, porque é um só Espírito. E vocês estão agindo como se fosse um montão de Espíritos. Se é um montão, não é o Espírito Santo. E aí ele explica tudo sobre os dons. É assim, assim, assim e assado. Mas ele vai falar agora. Agora eu passo a lhes mostrar um caminho mais excelente. Que é o caminho do amor. O que ele está falando? Que só de fato se caminha nele se for caminhar pelo amor. Se não for amor, pode até dizer que o caminho é ele, mas nunca será nele. Consegue entender a diferença? Eu posso caminhar da minha casa para cá, eu posso caminhar a pé, eu posso caminhar de moto, de bicicleta, não posso? Posso caminhar de carro. E Jesus está falando que o caminho é esse, mas existe uma maneira de caminhar nesse caminho. Do contrário, tu pode até passar por ele, mas nunca vai caminhar nele. Se não se caminha nele, não tem a aprovação dele. E aí vai se cumprir o que está em Mateus 7:21. Muitos naqueles dias chegarão dizendo: em seu nome, os demônios, profeta. Mas não é manifestação do dom, não é manifestação do Espírito. Por isso que dom é manifestação. Paulo deixa isso muito bem claro. Ninguém tem um dom na ponta do dedo. É manifestação do Espírito para um fim proveitoso. E aí vai dizer: expulsamos demônios, profetizamos, curamos enfermos. Olha só, tudo daqui. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Tu imagina o Deus que é onisciente dizer que não conhece. Chega a ser contraditório, né? Mas é para ver que no dia do juízo a repulsa vai ser essa mesmo. Você não tem parte comigo. Ele vai poder dizer assim: não, mas eu conhecia o caminho. E não basta só conhecer, tem que caminhar nele. E não é só caminhar nesse caminho, é caminhar no caminho que é Jesus. Mal comparando, Provérbios 22:6, que lembra? Ensina as crianças no caminho. Não é o, é no caminho. E quando ele vai mostrar as mais excelentes, ele vai dizer: olha, tu pode fazer tudo. Se não tiver amor, não tem aprovação de Deus, de nada vale. E lamentavelmente, tem algumas passagens que a gente parece que não quer crer muito, que a gente quer saltar. E quando a gente fala então dessa manifestação gloriosa do Espírito Santo, a gente acha que isso vai preencher tanto a gente, que a gente se apega mais na manifestação do que ao próprio Espírito que manifesta os dons.
E eu quero encerrar contando algo que eu já contei aqui. E minha esposa é testemunha disso, a gente nem namorava. E hoje em dia ela tem umas brigas comigo sobre isso, que ela me taca isso na cara. A Alessandra me conhece antes da conversão e depois. E quando eu me converti, Deus me usava como tem muitos dons. Cada um vai chegar longe. Mas tem muitos dons mesmo, e ela é testemunha disso. Em missões eu já vivi coisas assim de Deus tremendas. E na nossa igreja, onde eu me converti, que nasceu na casa dos parentes da Alessandra, as terças-feiras do culto tinha um momento que era um momento de oração. Nós ficávamos em 7 na frente e era uma campanha sem ser campanha. O pastor Jorge, inteligente demais, coisa de 30 anos atrás, ele falava: ó, é campanha de oração, você tem que vir aqui 7 semanas. Mas não te prometia nada, só falava que era de oração, era você que ia falar para Deus o que você queria e ia vir aqui. Mas o não cristão, cheio das crendices, o que ele fazia? Eu não posso faltar nenhum dia. Então ele ficava 7 dias ouvindo 7 semanas, ouvindo a pregação, 7 semanas Deus falando através dos cânticos, e depois lá no final ia ser um momento de oração. E nós éramos 7. A igreja era mais ou menos desse tamanho, mais ou menos. De comprimento, era mais ou menos isso. E eu e uma outra irmã, a nossa fila ficava gigantesca. E às vezes os irmãos do lado não tinha ninguém. E eu lembro de uma cena do irmão chegar e falar assim: ó, o mesmo Deus que usa eles usa a gente também, vem pra cá. E porque tinha tudo para mim, para essa outra irmã, que é uma amigona minha, se a gente não morasse tão longe, eu ia trazer ela aqui para pregar. E aí chegou um dia que eu falei para Deus: eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser visto por causa da manifestação dos dons. E eu estudo sobre dons espirituais desde o começo da minha conversão. Esse estudo eu dou. Jesus, amor, eu namorava a Alessandra, ela já estava nesse estudo. E eu falei: Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser visto por causa disso. Eu quero que olhe para mim por encontrar a tua palavra em mim, por encontrar o Senhor em mim. E eu falei que eu não queria mais. E eu me fechei. Nesse período eu fui ser pastor numa igreja que não crê nos dons. E quando Deus me falava alguma coisa, como eu ainda faço hoje, eu quero essas coisas que eu queria dar um toque, profetizar, saber a hora, saber o momento. Hoje eu nunca mais, quando Deus ainda quer me usar, eu profetizo para todo mundo ouvir. Se é para todo mundo, eu prego o que Ele me deu. Se é para uma pessoa só, eu chamo a pessoa no cantinho, longe de todo mundo, para não ter um tipo de espetáculo e tal, para falar que o Espírito está sujeito ao profeta. Mas eu me fechei e falei para Deus: eu não quero mais. A gente sabe disso e Deus sabe o que eu estou falando. E há alguns anos eu tenho buscado de novo de Deus isso, porque eu fui para essa igreja e Deus me dava algumas coisas assim, nem devagarzinho. E como eu estava numa igreja que não podia, então eu me calava. Quando algumas pessoas me perguntavam, eu falava no particular. E hoje eu tenho buscado, há alguns anos já, que Deus possa usar de misericórdia, que o Espírito manifestar de novo os dons. E eu estou nessa luta já tem um pouquinho. E a Alessandra às vezes já fala comigo: bem feito, por que você fez isso? E de vez em quando eu tomo essas pancadinhas lá em casa. Mas é porque eu não queria ser visto como alguém que era usado para a manifestação de Deus. Eu queria que encontrasse Deus em mim. Porque às vezes só encontrar a cura, só encontrar a revelação, às vezes, não leva a pessoa à conversão, e a pessoa acaba te idolatrando como isso. Uma fila de 7 pessoas para orar, eu e a irmã tínhamos uma fila enorme, numa reunião que a igreja terça-feira ela enchia muito. E as pessoas aqui falam: como é que pode? Que era o pessoal do ministério de oração. E eu falei: pô, não quero mais. E agora eu falo: poxa Deus, eu tenho uma cabecinha para saber o que está com isso. Traz de volta, mas acho que ele está de. Amém?